90% dos nervos que ligam o seu intestino ao seu cérebro não levam ordens. Eles trazem notícias. O seu intestino fala muito mais do que escuta. E Carl Gustav Jung já desconfiava disso há um século. Eu passei a primeira metade da minha vida abrindo abdômenes. Fui cirurgião. Hoje, como analista junguiano, eu escuto o que as vísceras dizem. E é sobre essa escuta que nós vamos conversar. Hoje eu quero apresentar um encontro improvável. De um lado, Giulia Enders, uma jovem médica alemã que devolveu dignidade ao órgão mais constrangedor do corpo humano. Do outro, Jung, o psiquiatra suíço que via no corpo a linguagem da alma. Giulia Enders ficou famosa com o livro O Discreto Charme do Intestino e depois ampliou o olhar para o corpo inteiro em A Linguagem do Organismo. O que ela mostra é que o intestino não é um cano passivo, ele é um sistema inteligente. E aí eu resolvi fazer essa conexão entre as ideias, porque gosto muito de psicossomática. Para começar, ele tem uma rede de neurônios própria chamada sistema nervoso entérico. Pense nela como uma filial do cérebro instalada na barriga. Uma filial tão competente que, se fosse isolada do resto do corpo, continuaria funcionando sozinha, coordenando movimentos e secreções. Por isso, muita gente chama o intestino de segundo cérebro. Essa filial conversa com a matriz o tempo inteiro, por uma estrada chamada nervo vago. E aqui vem um dado que muda tudo. Nessa estrada, a grande maioria do tráfego, algo entre 80% e 90% das fibras, sobe do corpo para o cérebro, e não o contrário. Ou seja, o cérebro dá poucas ordens e recebe muitos relatórios. Ora, Enders ilustra essa inteligência com uma cena que todos conhecemos, a dança dos dois esfíncteres. O esfíncter interno é autônomo, ele não pergunta a sua opinião, ele só se preocupa com o seu bem-estar. Testa o conteúdo que chega, analisa se é gás ou sólido e manda o relatório para cima. Já o esfíncter externo está sob o seu comando consciente e negocia com o mundo. Onde estou? É conveniente? É gás? Pode ir agora? É sólido? Deixa para depois. Um cuida de você e o outro cuida da sua vida social. Mas o mais surpreendente não é o que o intestino faz, é o que ele decide. E é aqui que Jung entra na conversa. As expressões populares vêm primeiro e são o coração dessa nossa conversa. Vejam bem, preste atenção no que você diz sem perceber. Ora, quantas vezes você não diz isso? Isso me embrulha o estômago. Eu não consigo engolir essa história. Aquilo não me desceu. Tive que engolir sapo. Ninguém ensinou essas frases a você. Elas já estavam lá. O povo sabe há muito tempo que digerir não é só processar comida. Digerir é processar a vida. E por que a língua faz isso? Na psicologia analítica, trabalhamos com duas linguagens. A linguagem do ego, que é lógica, racional, dirigida, e a linguagem do inconsciente, que não é lógica, é analógica. Ela fala por imagens, por símbolos, por metáforas. Quando você diz que não conseguiu engolir uma história, isso não é força de expressão. É o inconsciente usando o corpo como dicionário. Vamos percorrer esse trajeto. Tudo começa na boca, o maior orifício do corpo humano, órgão de erotismo, de memória e de sentimento. É pela boca que começamos na vida a explorar o mundo. Depois vem o engolir. Bachelard, o filósofo francês, observa que engolir é uma função primitiva. Envolve menos consciência do que morder. Ao engolir,
começamos a aceitar as coisas, aceitando integrá-las ao que somos, e nem tudo conseguimos engolir. Há coisas grandes demais, amargas demais, indigestas. Vomitar nesse registro é uma reflexão de recusa. A alma que reflui, impondo os limites da absorção. Em seguida, o estômago. Os alquimistas adoravam a forma estomacal para construir os seus alambiques. O que a gente chama temenos, aquele alambique, tem essa forma do estômago. O estômago é o caldeirão fervente, a fornalha onde as coisas são desmembradas e transformadas. Na alquimia, é o tempo da nigredo, a matéria bruta, escura, indiferenciada, e o lugar da solútil, a dissolução das formas rígidas. E isso, gente, não é enfeite de linguagem, é o que acontece no consultório. Alguém chega com a vida inteira embolada, o casamento, o trabalho, a mãe, a doença, tudo no mesmo caldo. E a gente passa meses apenas desmanchando aquilo, sem pressa nenhuma de dar nova forma. Isso é solútil. E, por fim, o intestino grosso, as trevas viscerais. O trato labiríntico dos intestinos já foi imaginado como um mundo de trevas interiorizado, com seu calor, sua profundidade, seu fedor sulfúrico. É ali que ficam nossas sombras, nossas verdades malditas, nossas fraquezas e também o precioso potencial de transformação. A digestão é um processo de descensão, nos conduz para baixo e para dentro, rumo ao inconsciente. E é ali que se aprende a dinâmica do controle. Reter ou soltar, prender ou entregar. Deixo um exemplo de consultório sem identificar ninguém. O famoso nó na garganta, na clínica chamamos de disfagia funcional. A dificuldade de engolir alimentos e até a própria saliva, sem nenhuma causa neurológica. É a tristeza que todos sentimos em momentos difíceis, só que tornada crônica e amplificada. O corpo dizendo na língua dele aquilo que a boca ainda não pode dizer. A minha escola, seguindo a doutora Denise Ramos, chama isso de transdução, a conversão de uma transformação psíquica em expressão somática e vice-versa. Guarde essa palavra transdução da psicologia da pessoa que melhor entende da psicossomática no Brasil, a doutora Denise Ramos. E é aqui que a biologia e o alquimista apertam as mãos. A imunidade, Anders, faz uma crítica corajosa ao vocabulário da imunologia. Essa linguagem de guerra, de atacar, matar, defender, ela mostra que as células imunológicas não vivem em guerra permanente. O objetivo delas é conhecer o organismo, tolerar o que é inofensivo, cooperar o que é útil, como os trilhões de micro-organismos do intestino, e defender apenas quando necessário. As doenças autoimunes, nessa leitura dela, não são o corpo se atacando, são uma proteção excessiva, como pais superprotetores que sufocam o filho que queriam proteger. Agora escute isso com ouvidos junguianos. O que é a sombra? É tudo aquilo que nós consideramos impuro, inaceitável, estranho e que tentamos eliminar. E o que Jung ensinou? Que a saúde psíquica não vem da eliminação da sombra, mas da relação com ela. Reconhecer, negociar, integrar em medida humana. Anders diz o mesmo sobre as bactérias. A verdadeira limpeza não é exterminar todos os micróbios. A imensa maioria deles não nos faz mal nenhum. Limpeza é manter um equilíbrio regulado com essa alteridade que vive em nós. A higiene absoluta adoece, a pureza absoluta também. Os esfíncteres, lembra da dança? O interno autônomo, que não pede licença, o externo voluntário, que negocia com o contexto. Isso é anatomia pura.
e é também um retrato perfeito da relação entre o ego e o inconsciente. O ego administra a adaptação, o que pode, o que convém, o que o mundo aceita, mas há processos autônomos na psique como no corpo que impõem seus próprios ritmos e limites e que não perguntam a nossa opinião. O triptófano é o aminoácido que serve de matéria-prima para a serotonina, esse neurotransmissor ligado ao humor e ao bem-estar. Em condições normais, o triptófano segue o seu caminho serotoninérgico. Mas quando há inflamação no intestino, o metabolismo desvia essa matéria-prima para outra rota. Outra rota chamada rota de quinurenina, que reduz a serotonina disponível e ainda gera compostos que podem ser tóxicos para os neurônios. Pense no que isso significa. Uma inflamação silenciosa na barriga, reprogramando a química do humor no cérebro. O corpo traduzindo o sofrimento de uma linguagem para outra. Eu já vi isso de perto. Uma pessoa tratada durante meses como depressão resistente, trocando de medicação sem resposta a nada, até que a investigação encontrou uma inflamação intestinal crônica que ninguém tinha procurado. Tratado a inflamação, o humor começou a ceder. Não foi milagre, não foi interpretação de sonho, foi bioquímica. E é exatamente por isso que a pergunta simbólica só vem depois da pergunta médica. O que a minha escola chama de transdução simbólica, a neurociência descreve em outro nível como sinalização do eixo intestino-cérebro. Não são a mesma coisa, e é importante não confundir os planos, mas apontam para a mesma verdade. Em nós, nada acontece só no corpo, e nada acontece só na alma. E o que isso muda na prática? Muda o modo de olhar um sintoma digestivo. Durante décadas, o paciente com intestino irritável ouviu duas frases igualmente cruéis: você não tem nada ou isso é psicológico. A medicina atual superou as duas. A síndrome do intestino irritável é hoje reconhecida como um distúrbio da interação intestino-cérebro, uma fisiologia real, com hipersensibilidade visceral real, modulada por fatores emocionantes reais. A dor do paciente é válida, não é invenção, não é fraqueza, não é coisa da cabeça. Sintoma digestivo persistente precisa de investigação médica. Primeiro se afastam as causas orgânicas, inflamatórias, infecciosas, alimentares. O símbolo não substitui a endoscopia. Mas e este é o ganho junguiano. Depois do cuidado somático, ou junto com ele, podemos fazer a pergunta que amplia: o que este corpo, na sua autonomia, está tentando comunicar à consciência? O que esta pessoa não está conseguindo engolir? O que ela retém com medo de soltar? O que ela precisa, enfim, eliminar? Essas perguntas não são diagnósticos, são hipóteses para ampliar a consciência. E muitas vezes são o começo da transformação. Voltemos à pergunta do início. Se o seu intestino fala mais do que escuta, o que ele tem dito? Gyula Enders nos pede uma coisa: ouvir o corpo com atenção e sem julgamento, tratá-lo como um parceiro sábio e não como uma máquina defeituosa. Jung nos pede a outra metade, aprender a ler o que ele diz, porque o corpo fala a língua dos símbolos, a língua dos sonhos, a língua da alma. Entre a biologia e o alquimista, entre o nervo vago e a Negredo, existe um mesmo convite: descer, ir para baixo, ir para dentro, ir lá,
nas trevas viscerais que mora não apenas a nossa sombra, mas o nosso potencial mais precioso de transformação. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe nos comentários, curta ele. Qual a expressão popular sobre o corpo? Engolir sapo, embrulhar o estômago, nó na garganta? Traduz alguma coisa da sua vida agora. Deixe que eu leio e respondo. Inscreva-se no canal, ative o sino. E até o próximo encontro entre a psicologia de Jung e os grandes pensadores do nosso tempo. Eu tenho feito vídeo fazendo essas duas associações, Jung e os grandes pensadores do nosso tempo.